A gente falar sobre terror de novo. A última vez que eu entrei nessa aí, o Fofão até caiu do cenário. Eu não sou muito fã de ficar fazendo essas coisas de terror não, porque né, eu sou meio cagão, né? Tá no ar? Tá no ar? Opa! Fala pessoal! Tá começando mais um Não Era Tão Fácil e eu tô até arrepiado já. Ai, começa o programa aí. Pode começar. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento, um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Olha, eu já falei aqui e a cada dia mais ganha força a tese que produtos relacionados aos anos 80 são uma verdadeira mina de dinheiro. Eu já citei aqui vários exemplos como brinquedos, objetos de época e vários filmes que se renderam aos clássicos dos anos 80 e acabaram tendo ótimos resultados e faturando muita grana. E por isso, no programa de hoje, a gente vai trazer mais uma pauta de notícias cinematográficas envolvendo clássicos de décadas atrás que vão retornar às telonas. Uma das mais recentes provas que sequências ou até mesmo remakes de produções clássicas são muito lucrativas é Top Gun Maverick. O filme que estreou nos cinemas em maio de 2022 foi uma sequência lá do filme de 1986 que consagrou o ator Tom Cruise. E agora, 36 anos após o primeiro filme, o ator voltou a interpretar o Capitão Pete. A nova produção, que teve um orçamento de 170 milhões, já faturou 622 milhões de dólares, algo em torno de 3,4 bilhões de reais em bilheteria. O filme já ocupa o 13º lugar de filme mais lucrativo da história e se a gente comparar só na bilheteria americana, aí ele já pula para o 7º lugar, podendo em breve até melhorar essa posição. Há 5 meses atrás eu falei sobre as primeiras notícias sobre a tão sonhada live action de Caverna do Dragão. E nesse programa, ainda quando tudo era especulação, eu analisei alguns fatos da franquia Dungeons & Dragons. E na minha humilde opinião, lá na época, eu já tinha dito que não acreditava na possibilidade de uma live action baseada na série animada. Inclusive, se você não viu, eu vou deixar o link aqui de toda a minha profecia para vocês conferir aqui depois desse programa. E eu tinha razão. Suspeitei desde o princípio. Como eu tinha previsto no programa da época, infelizmente não vai ser dessa vez. Saiu o primeiro trailer do filme e olha só. Tô avisando. O mal tá aqui dentro. Que bom que ele tá do nosso lado. Esse daí é perigoso. Não importa o que aconteça. Estaremos prontos. E vão apostar de novo num filme em personagens inspirados no jogo de RPG. No programa eu cheguei até a comentar sobre essa possibilidade. Inclusive, registro dos últimos 3 filmes baseados nesse segmento provam que todos deram prejuízo. E eu mostrei isso no programa. Pelo visto, pagaram pra errar de novo. E agora, só resta eu pichar uma maldição maligna, igual aquelas do Beto Carneiro, vampiro brasileiro, dizer que tomara que esse filme seja um novo fracasso. Até eles entenderem que nós estamos esperando um filme com personagens baseados naquele comercial da Renault. Eu não faria isso. Não, que essa história parece até um filme de terror. Vai sair o filme, e agora? Não vai. Você tá doido? E por falar em filme de terror, agora o assunto ganha destaque no nosso programa, porque o cinema resolveu de vez investir pesado esse ano e ano que vem em produções de terror das antigas. E para começar, eu já vou começar no terrorzão pesado. Apesar que isso nem é vantagem, né? Que eu sou um cagão nesse negócio dessa história. A última vez que eu fiz sobre a Maria Augusta, lá, da história da loira do banheiro, eu fiquei uns 5 dias com isso na cabeça. Eu acho que nem é uma boa ideia. Puta que... Por que eu ganhei aqui?
Lá vai eu de novo. Foi anunciado agora para 2023 o novo filme de terror O Exorcista. Para quem não lembra, o primeiro filme foi lançado lá em 1973 e aí agora, 50 anos depois, alguém falou: quer saber? A geração de agora não sabe o que é terror de verdade. Eu vou desenterrar essa história. E aí, vão mexer de novo com essas coisas. O Exorcista é um ícone de terror e é conhecido mundialmente como um dos filmes mais lembrados da história. Inclusive, o terror do filme não fica só na ficção não, porque existem relatos de coisas muito estranhas já lá nas filmagens da época. E fora isso, o filme foi baseado no livro O Exorcista, de William Peter, que trouxe para o cinema uma história supostamente baseada no caso real de um garoto americano de 14 anos. O trabalho nesse filme durou 21 semanas, então durante quase 2 anos rolava diariamente as filmagens. E o filme demorou tanto para ficar pronto porque, além da produção dos cenários, eram horas e horas de caracterizações, maquiagens e fora um monte de traquitana que precisava nos sets de filmagens para fazer algumas cenas de móveis se mexendo, uma chuva de objetos voando para todo lado. E uma das cenas mais lembradas e compartilhadas pelo mundo nos últimos 50 anos é aquela cena do vômito do padre que parece que é exorcizado comeu o geleia dos caça-fantasma e ela esguicha aquela gosma verde para todo lado. E além dessa cena, outra que todo mundo lembra também é aquela da girada de cabeça assustadora que, por sinal, deu um mega trabalho para fazer. Tiveram que tirar uma forma de gesso do rosto da atriz, depois fizeram uma boneca realista e para fazer a cabeça girar, os olhos mexer, tinha um monte de gambiarra e o resultado foi aquela ceninha que a gente sempre chegava a se perguntar no subconsciente: para que eu fui inventar de assistir isso? Pois é, e como eu disse, a produção do filme levou quase 2 anos e um pouco desse atraso foi devido a incidentes. Durante as filmagens, muita coisa estranha aconteceu nos bastidores desse filme, como por exemplo, um incêndio que destruiu todo o cenário e por isso acabou atrasando em mais de 1 mês as gravações, porque tudo precisou ser refeito. E poderia ser até um simples acidente, se não fosse um pequeno detalhe. O incêndio queimou quase todo o cenário, menos o quarto que filmava as cenas da menininha do capiroto. Por que será, né? Sim, muita gente pode até achar que seria uma teoria da conspiração, mas, verdade ou não, sobre uma possível maldição cercando os envolvidos nesse filme, o fato é que, além do incêndio misterioso, 9 mortes aconteceram com membros do elenco e equipe. Dentre essas mortes, do ator Jack Montgomery, que morreu de pneumonia assim que terminaram as filmagens. Além dele, um homem que resfriava o quarto onde aconteciam as cenas de possessão também faleceu sem explicações. Outra morte muito estranha foi de um vigia que cuidava do set de filmagens e misteriosamente foi morto a tiros durante uma madrugada. Fora isso, ainda se tem registro de funcionários que trabalhavam na marcenaria e durante os trabalhos um cortou o dedão do pé e o outro perdeu o dedão da mão. E aí, para muitos, pode ser coisas da vida, acidentes de trabalho, mas no fim, que tudo é muito estranho, isso é. E sobre a atriz que interpretou a menina possuída do filme, é a atriz Linda Blair, que depois desse filme fez mais alguns filmes de terror na sua carreira, inclusive a sequência O Exorcista 2 em 1977. Mas a continuação, nem de longe, alcançou o sucesso do primeiro filme. E em 1990 foi lançado um terceiro filme do Exorcista, esse sem a atriz principal, que por coincidência no mesmo ano voltou a viver a personagem possuída, só que dessa vez ao lado de Leslie Nielsen, numa comédia chamada A Repossuída. E outra aparição da atriz, muita gente nem notou, mas foi no primeiro filme do Pânico, em 1996, que ela foi uma repórter, aparecendo numa cena bem rápida. E para você que ficou curioso sobre a vida da atriz que assombrou a sua infância, apesar de uma fase difícil nos anos 80, onde ela se envolveu com drogas e por isso perdeu vários papéis e precisou até posar pelada para uma revista para pagar as contas, atualmente ela se livrou da má fase e vive bem, completando seus 63 anos de idade. E já que falamos em Pânico, a franquia promete chegar ao seu 6º filme, previsto para estrear também em 2023. E agora, por incrível que pareça,
A polêmica que cerca a produção é a ausência da atriz Neve Campbell, que interpretou a Sydney em todos os filmes da franquia durante os últimos 25 anos. Só que dessa vez, ela e a produção não chegaram a um acordo financeiro. A atriz, que já ganhou 5 milhões de dólares para atuar nos últimos 2 filmes da franquia, recebeu uma proposta de apenas 750 mil dólares para participar do próximo e ela acabou não aceitando e deve ficar de fora do 6º filme de terror. Agora, um clássico dos anos 90 que não saía da sua sessão da tarde. Esta terça, as bruxas estão soltas na sua sessão da tarde. E para tentar se livrar dessas feiticeiras, essa turminha vai enfrentar muitos perigos. Deixa o meu irmão em paz! Dos estúdios Disney, Abracadabra, com Bette Midler, nesta terça, na sessão da tarde. Pois é, esse clássico dos anos 90, quase 30 anos após o primeiro filme, também terá uma continuação prevista para o fim de setembro de 2022. E vale lembrar que a sequência volta com o trio principal das bruxas do primeiro filme lá de 1993. Tranquem suas crianças! Sim, Salem, nós voltamos! Agora, para finalizar, vamos falar das possibilidades, nada 100%. Com sucesso comprovado de volta de clássicos às telonas, já começaram a dar indícios que vão continuar investindo no tema. Entre vários desses, circulam as notícias da possibilidade da volta dos Gremlins, os mini monstrinhos que fizeram maior sucesso nos anos 80 e tiveram uma sequência nos anos 90. Agora é possível que o terceiro filme comece a ser produzido em breve. Quem também pode ser anunciado numa nova produção nostálgica é o veterano Ed Murphy. O ator, que depois de 33 anos voltou a viver o Príncipe de Zamunda em Um Príncipe em Nova York 2, está prestes a reviver um dos seus personagens mais famosos, o policial detetive Axel Foley, que surgiu em Um Tira da Pesada em 1984. E depois do sucesso do primeiro filme, houve uma sequência em 87 e o terceiro chegou em 1994. Agora, com uma ótima aceitação do público, já se fala em uma parceria famosa entre uma plataforma de streaming e a Ed Murphy Productions, onde o ator deve produzir e atuar, voltando quase 30 anos para viver o detetive Axel Foley em Um Tira da Pesada 4. E para finalizar, também surgiram rumores que o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, pode voltar a interpretar o Coronel John, eternizado no filme Comando para Matar, de 1985. E nesse caso, ainda não é oficial, mas existe a possibilidade dele voltar a atuar com o seu amigo Sylvester Stallone. Vamos torcer. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, também compartilhar nas suas redes sociais. Lembrando que você pode acompanhar as reprises desse programa durante a semana aqui no Super Canal. E na próxima semana eu volto com mais um programa inédito para vocês. Então, até lá!